Conversar com a gente, candidato à presidência do Grêmio pelo movimento Grêmio Democrático, Nilton Cabistany. Nilton, boa noite. Boa noite, Lucianinho, boa noite, Kleber, boa noite aos ouvintes da Rádio Gaúcha, especialmente a torcida do Grêmio. Gostaria que o senhor falasse primeiro como é que surgiu essa sua ideia, esse seu pensamento de se tornar presidente do Grêmio. Bom, Lucianinho, a ideia, na verdade, não é ideia minha. Nós temos um trabalho já de 5 anos como grupo político do Grêmio, e nesse período a gente, em 2010, teve acesso ao Conselho, onde tivemos a oportunidade de entender razoavelmente como funciona o clube. Bom, nesse período a gente passou por 2 gestões, a gestão do presidente Odoni e agora a gestão do presidente Costa. O que ficou assim para nós como grupo? Na verdade, nos deparamos com uma situação onde, digamos assim, as propostas e promessas, na verdade, ficam só no discurso. O que a gente encontra é ideias de uma pessoa e ela estabelece o que deve fazer e, portanto, chegamos à conclusão que nós temos que demonstrar aquilo que a gente pensa. Não existe uma solução que a gente entenda como ideal para o clube que não seja dentro de ideias. E, na verdade, as gestões todas são baseadas em projetos de pessoas. Como é que o senhor está vendo essa movimentação política? Porque temos, pelo menos, já 5 candidatos lançados na eleição. E a gente sabe que, num primeiro momento, o Conselho é que repassa os nomes para o pátio, como se diz, né, para a eleição direta com um associado. Como é que você projeta, Nilton Cabistany, justamente esse primeiro turno que é internamente no Conselho Deliberativo do clube? Bom, na verdade, o que acontece é o seguinte: existem hoje 2 grupos dominantes. Seria um grupo que é basicamente capitaneado pelo Movimento Grêmio Independente, que tem lá em torno de 90 conselheiros, e somado a mais 2 grupos que estão apoiando, seria em torno de 100. E também existe o outro grupo, que é o grupo de apoio, que é formado por vários grupos, o grupo de apoio do presidente Costa, que também soma em torno de 100 conselheiros. Então, como o conselho é formado por 312, 314 membros, na verdade existem em torno de 100 votos que, digamos assim, que podem ser trabalhados e que estão sendo trabalhados. A nossa ideia dentro do contexto, e já estamos fazendo isso, é trabalhar e buscar esses votos que não estão vinculados. O fato dessa eleição apresentar 5 candidatos não mostra uma divisão dentro do Grêmio? E qual é a ideia da sua candidatura em relação a Luiz Felipe e a Arena? Bom, Kleber, a questão de um número grande de candidaturas, para quem está de fora, digamos assim, aparentemente parece que é vamos dizer assim, uma tremenda de uma divisão. Mas o Grêmio vem há muitos anos sendo gerido por 2 grupos, um vinculado ao presidente Fábio Costa e outro vinculado ao presidente Odoni. E são 2 pessoas que já estão até, inclusive, com uma idade avançada, mas continuam controlando o clube. E me parece muito salutar, a mim e ao meu grupo, que a gente tem trabalha muito com as ideias e trabalha muito com a questão da ideologia e a ideia de democracia, que surjam novas lideranças, que é o que está acontecendo nesse momento. Acho muito salutar. Com relação à Arena, existe uma negociação em andamento, que a gente, como conselheiro, não tem muitos dados para poder avaliar essa negociação, porque são valores muito altos E a gente ficar dando um atestado aqui de como é que é a negociação, até uma responsabilidade, porque
digamos assim, não tem como fazer avaliação de números que a gente não conhece. O custo da arena é de 600 milhões, então, se a gente não sabe o que efetivamente está sendo negociado, não dá para apresentar. A outra questão é sobre mesmo... A questão do Filipão. A questão do Filipão, não, é o seguinte, vou aproveitar o espaço agora, vou tentar dizer algumas coisas que a gente tem no nosso plano, que a gente tem um plano de gestão, né? E dentro do nosso plano, nós estabelecemos, uma das coisas fundamentais do nosso plano é a questão de uma comissão técnica permanente, que vem de encontro a essa ideia do Filipão. O que acontece? Nós entendemos que o Filipão, digamos assim, é o exemplo do gremista, é o exemplo de um treinador vencedor. Por mais que tenha acontecido problemas agora na Copa, ninguém pode dizer que o Filipão não é um vencedor. Então, no nosso entendimento, nós estabeleceríamos como base para uma comissão técnica permanente uma contratação do Filipão por um período indeterminado. Entendemos que a partir dele podemos fazer um efeito multiplicador com o estabelecimento de treinamento de jovens, de ex-atletas, de outras pessoas técnicas envolvidas no processo que poderiam aproveitar o conhecimento dele e ele seria a base para tudo isso. Então teríamos o Filipão como a primeira atitude que tomaríamos em relação à comissão técnica seria a contratação dele por tempo indeterminado. Por fim, Newton Cabissani, queria que você falasse um pouco sobre a sua história no clube, também, né, qual é a sua profissão, contasse um pouco da sua vida aqui para o nosso ouvinte, para o torcedor do Grêmio. Bom, na verdade, eu sou sócio do Grêmio desde 1998, mas eu frequento o Estádio Olímpico, eu tenho 58 anos, frequento o Estádio Olímpico desde os 12 anos, indo por minha conta ao estádio. E nesse período passei pelos piores períodos que o Grêmio teve, na época que a gente perdia tudo, ia em Grenal para saber só quanto é que ia levar, porque já era certo isso. Depois tivemos um período que eu acompanhei bastante também, que foi o nosso período áureo de grandes vitórias, campeão mundial, e depois vida, Libertadores, e assim por diante. Eu, profissionalmente, eu sou administrador com pós-graduação em marketing e tenho uma empresa de engenharia na qual eu sou sócio. Sou proprietário de uma empresa de engenharia e sou sócio dela. E eu gostaria de aproveitar mais um segundinho aí, claro, de vocês e queria convidar os gremistas e convidar vocês, que já estou me dizendo bastante agradecido pela oportunidade que estou recebendo, para visitarem a nossa página no Facebook, e lá vocês vão encontrar uma coisa que a gente trabalhou bastante e que nos dá bastante prazer, e podemos referir ela como um trabalho técnico, porque a nossa ideia, a pergunta não vieram de encontro a isso, mas a nossa ideia é uma profissionalização completa do clube, com alguns mecanismos envolvendo os políticos. Essa profissionalização envolveria todas as áreas do clube, com um plano de marketing para 10 anos. Gostaríamos e vamos trabalhar para ter 200 mil sócios. Estaremos realizando uma ampla negociação da nossa dívida do clube de curto prazo, economizando por ano 20 milhões, que é a mesma coisa que dizer que vai montar outra base que também custa 20 milhões para o clube. Então, esses pontos são os pontos fortes do nosso trabalho. Então, eu gostaria de deixar de novo o pedido. Visitem a página, peço aos torcedores do Grêmio, visitem a página do Movimento Grêmio Democrático. Ponham lá, inclusive, seus comentários. A gente, se houverem novas ideias, a gente adota, não tem problema nenhum. Nosso plano é aberto, mas é um trabalho que visa a profissionalização. Gostaríamos de ter no Brasil o primeiro grande clube
completamente profissionalizados, só com ajustes para envolvimento político, que seriam, na verdade, uma comissão tripartite, envolvida com um membro do Conselho Deliberativo e um membro do SOP. E essas seriam as comissões que estariam fiscalizando o trabalho dos profissionais. Agradeço mais uma vez. Claro. Desculpe ter tomado muito tempo. Não, aí. imagina, que isso. Faz parte do processo. Então tá bem. Obrigado, viu, Lucianinho? Valeu. Obrigado, Kleber. Um abraço. A gente que agradece. Newton Cabistani, um dos candidatos à presidência do Grêmio.